Fala, povo lindo, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, graças a Deus, né? Aula 6 aqui começando, né? Nós estamos falando então é, aí uma série de aulas que nós estamos tendo, né? Eu vou voltar rapidinho aqui no início da lição, não posso perder esta página aqui, né? Mas rapidinho aí só para você ver onde nós estamos. Nós estamos aqui em Você é guiado por Deus. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar então, tá bom? Ah, na aula passada eu estava falando aí a respeito de que muitas vezes você ouve algo e aí seu coração está impuro, dá a impressão que você ouviu outra coisa e fica bravo e às vezes xinga e aí a pessoa fala, mas não foi isso que eu disse, porque não foi mesmo, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Vamos continuar desta parte, então, continuando aí a nossa aula, tá bom? Então existe uma sabedoria oculta aos olhos e aos ouvidos daqueles de coração impuro. Jesus estava pregando e contava algumas parábolas e os discípulos resolveram perguntar o porquê. Jesus respondeu que falava por parábolas para que se cumprisse uma profecia de Isaías. Aos discípulos foi dado conhecimento dos mistérios dos reinos. Opa! Aos discípulos foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a muitos dos ouvintes esse conhecimento não foi dado. Veja, seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entendam. Veja que essa é a parábola de Isaías, né? Essa é a profecia de Isaías, né? Isaías 6, do 8 ao 10. É isso aqui que ele está citando aqui, né? Vendo não veja, ouvindo não entendo. Deus tem sempre o melhor para você. Você crê? Amém. Não seja convencido de todas essas coisas que tem lido e aprendido. Seja convertido. Creia que o Espírito Santo está sobre você. Imagine que você é um robô. Olha só que interessante. Eu coloquei essa ideia aqui para você entender como é que o Espírito Santo age quando ele vai guiar os seus caminhos. Então, olha só. Imagine que você é um robô. Isso mesmo, uma máquina. Ao aceitar Jesus, Jesus entra no seu coração. Ou seja, o Espírito Santo está dentro desta máquina e senta ao seu lado. Ou seja, imagina essa máquina que você é e você está aqui dentro, né, sentado numa cadeirinha e tem uma cadeirinha vazia. Quando você aceita que Cristo entre, então aí o Espírito Santo entra e senta nessa cadeirinha. Então você aceitou a Cristo, o Espírito Santo entra e senta nessa cadeirinha. Ou seja, o Espírito Santo entra dentro desta máquina e senta ao seu lado, vira uma espécie de copiloto. Quando nós que pregamos a palavra, vemos uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, costumamos dizer que ela se converteu, porque cremos que essa pessoa entregou a vida a Cristo. Porém, aceitar Jesus não é a conversão em si. A conversão acontece quando, dentro da máquina, você se levanta da sua cadeira no painel de controle e troca de lugar com o Espírito Santo. A conversão ocorre quando você deixa de ser o piloto e passa a ser o copiloto. E aí o Espírito Santo deixa de ser o copiloto e passa a ser o piloto. Ficou claro? Eu escrevi a palavra aceitar entre aspas porque aceitar não é a palavra correta, uma vez que a Bíblia é clara em afirmar que quem não crer já está condenado. Submetendo-nos, perdão, subentendendo, subentendemos nas entrelinhas o que foi melhor explicado no texto de Efésios. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Então, só um minutinho, meu óculos deu uma embaçada. Eu não sei porquê. E eu não tô conseguindo ler direito. Tá bom, você percebeu, né? Óbvio. Mas
vai melhorar. Então vamos lá. Vou ler de novo. Eu escrevi a palavra aceitar entre aspas, porque aceitar não é a palavra correta, é verdade. Uma vez que a Bíblia é clara em afirmar que quem não crê já está condenado. Por que eu digo aqui que aceitar não é a palavra correta? Eu achei que aqui não ficou muito claro, mas eu já falei nos capítulos anteriores, nas aulas anteriores eu já disse isso. Você não aceita Cristo, né? É Cristo quem te aceita. Você o reconhece como Senhor e Salvador, né? Então é muito difícil eu falar assim, eu aceitei Cristo, né? Como se eu pudesse aceitá-lo, né? Na verdade, eu só reconheço Ele como meu Senhor e Salvador. Então, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. Ou seja, foi vontade dele que ele, num monte de várias pessoas, né? Ele olhou lá, tinha uma multidão de pessoas e ele tocou em mim. E então eu fui salvo, porque aí então eu reconheci Cristo como meu Salvador. Não é? Mas se ele não tivesse me escolhido, talvez aí até predestinado, né, dentro do propósito de Deus, eu não teria tido condições de levantar a minha mão, né? Um morto não pode nada, né? Como eu disse na aula anterior, né? Tá lá pregando num necrotério, que morto que vai levantar a mão? Apenas aquele que já ressuscitou, né? Apenas aquele que Deus já tocou é que vai ter ali um lapso de, de oportunidade, né? Então, eu vejo esse lapso de oportunidade, por exemplo, na vida de Isaías, né? Isaías era um homem ali pecador e tal. E aí ele olha, o céu se abre e ele pensa assim: Senhor, eu vou morrer, né? Porque sou homem impuro, de lábios impuros. E aí Deus está falando com um anjo, com Jesus, enfim. Deus está ali conversando e ele fala assim: é, eu queria muito enviar uma mensagem, né? Mas como que eu vou enviar? Quem eu vou enviar para o povo? E aí Isaías fala: envia-me a mim, né? Mas fato é que ele não levantaria a mão e diria envia-me a mim se ele não tivesse primeiro tido aí esse vislumbre, né? Tido essa janela de oportunidade de fazê-lo. Então, a mesma coisa acontece conosco, né? É como se Deus segurasse ali as cordinhas de marionete que o diabo segura e por um segundo nós fôssemos livres para nossa vontade, né? E aí Deus fala assim: olha, eu quero você do meu lado. E aí você fala: eu aceito estar do seu lado, Senhor. E aí ele corta as cordinhas da marionete, né? Mas na verdade teve essa ação divina antes, né? Se não houvesse essa ação divina antes, eu ainda seria escravo do pecado. Então, o correto é dizer que a pessoa reconheceu Cristo, uma vez que os chamados eleitos não aceitam, mas são eleitos por Deus e aceitos por Cristo. Sendo assim, não é uma questão de se a pessoa reconhecerá Cristo ou não, mas quando reconhecerá a Jesus como Senhor e Salvador. Então, em algum momento, essa pessoa, né, ela reconhecerá a Cristo. Muitas vezes acontece da pessoa ser tocada em algum momento e demora anos para que ela aceite estar com Cristo, né? Mas aqui é o caso dos eleitos, né? No caso dos eleitos, dos predestinados, Jesus vai lá e corta a cordinha e fala: você vai andar comigo. Aí a pessoa não vai. Imagina, né, se fosse lá o Mateus da Bíblia, né? Jesus está passando, vê o cobrador de impostos e fala: segue-me, e vai embora andando. E vamos supor que Mateus não fosse, que ele ficasse ali pensando a respeito, cobrasse imposto 2, 3, 4 dias a mais ali. A janela de oportunidade passou, mas ele poderia ainda assim correr atrás. Ele não é mais preso pelas garras do inimigo. Porém, algumas pessoas só têm essa janela de oportunidade por pouco tempo, né? Então Deus, ele não corta as cordas, né? Ele só segura ali e fala: e aí, a sua vontade vai ser obedecida agora, né? Vai ser vista agora. Agora é que você vai falar. E aí a pessoa não aceita Cristo naquele momento, não reconhece Cristo naquele momento. O diabo ainda continua ali com as cordinhas por muito tempo, até que um dia aquela pessoa clama a Deus e aí Deus vai lá então e corta as cordinhas dela,
né? Então, você vê que é muito difícil para a pessoa clamar a Deus se ela tiver o coração impuro, se Deus não a escolher antes. É muito difícil, porque o morto dificilmente conseguirá pedir ajuda, né? Então, enfim, a importância do evangelismo é essa, né? Porque o morto não pode pedir para ser ressuscitado, mas alguém que foi ressuscitado pode estar do lado do morto clamando por aquela pessoa. Então, é o grande desafio aí do evangelista. Vamos continuar. Voltando um pouco sobre Jesus falar em parábolas, veja que somente os chamados por Deus poderiam entendê-las. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então, de certa forma, é para se cumprir as escrituras, né? Eles ouviam e não eram não convertidos, enfim. Não se desespere. Você é salvo. Lembra que a gente orou lá na primeira aula? Você já creu em Cristo? Então você é salvo. Já foi chamado e eleito. Caso contrário, já teria largado este livro. Ou melhor, nem iria ter tido interesse nele. É o caso aqui do nosso vídeo, né? Se você não fosse escolhido por Deus, você não estaria assistindo aí até a sexta aula. Você já teria largado na primeira, né? Então, uma vez que oramos pela salvação, não precisamos nos preocupar com ela. Apenas se preocupe agora em ter um relacionamento com o Pai. Você precisa andar junto com Deus. É isso que é conversão. Por isso é tão difícil separar o joio do trigo dentro da igreja, porque por fora todos são iguais. Imagine que você, o robô, estava sujo e passou por uma lavagem. Ficou limpinho e passou uma cera, né, na lataria. Você foi revestido pelo Espírito Santo. Existe uma armadura protegendo você agora. Essa cera esconde as imperfeições, faz o robô refletir a luz do sol. Ele passa a refletir a imagem de Deus. Ele se torna a luz do mundo. O robô está salvo. Então, olhando por fora, todos são iguais, e por isso que somente naquele dia Jesus vai separar o joio do trigo, pois, apesar de serem parecidos, Deus sabe da composição interna de cada um. Deus sabe quem está pilotando a máquina. Então, em alguns casos, é o diabinho que está lá sentado pilotando a máquina e você está todo amarrado ali, né? O diabo não deixa a sua vontade se concretizar em nada. Em algum caso, a máquina está vazia, né? Você está em depressão, então você está lá todo amarrado, nada se concretiza na sua vida, mas também não tem ninguém pilotando a máquina, até o diabo deixou lá a máquina sozinha. Você tem o caso de que você está sentado e não tem ninguém do seu lado. Né? Foi o caso daquela pessoa que Jesus chamou, o diabo não faz mais nada na vida daquela pessoa, porém aquela pessoa não convidou Jesus a entrar também, então ficou só a pessoa sentada ali na máquina. Você tem um outro caso, que é o caso daquele que aceitou Cristo, convidou que Cristo entrasse, o Espírito Santo está lá dentro, mas o Espírito Santo é o copiloto. Então, a pessoa é que pilota, né? Eu vou na igreja, mas quem manda sou eu. Eu vou na igreja e não dou o dízimo porque eu acho que, né? Então, eu vou, eu faço, eu sei. A pessoa vai pregar, ela prega o eu, e não fala nada de Deus, né? Então, é ela quem está lá sentada no controle. E você tem também esse último caso, que é o mais importante, né? O Espírito Santo no controle e a pessoa de copiloto. E aí a pessoa fala assim, olha que interessante, a pessoa fala assim pro piloto, piloto, eu quero muito me casar. Eu já sou casado, né? Mas um exemplo, eu quero muito me casar. Aí o piloto vai fazer as coisas acontecerem e o piloto vai pedir a Deus em seu nome, entende? Ah, mas não é em nome de Cristo, é você ora em nome de Cristo. Mas diante de Deus,
O Espírito Santo fala para Deus, olha, tem aquele nosso filho lá, está precisando de tal coisa, ele está, né, querendo. E aí Deus então vai realizar, mas aí ele olha e fala assim, mas esse negócio aí não está certo não, porque aquele menino lá está querendo casar, mas olha a vida dele, como é que ele tava querendo fazer um monte de coisa errada, olha os pensamentos que ele tem. Aí vem Jesus, o nosso advogado, diante de Deus e fala assim, não, mas eu morri por ele, né? Olha as minhas feridas aí. Então eu já paguei por isso que ele está pensando lá. Né? Nós vamos modificar o jeito dele. Né? E aí o Espírito Santo vai aconselhar ele a mudar os pensamentos, a mudar a forma, a mudar a roupa, a mudar o jeito, a tratar a esposa melhor. E aí então ele se casa com a esposa ideal. Né? Então a gente percebe isso, né? O Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós diante do Pai. A Bíblia diz que Jesus é nosso advogado diante do Pai. Então, não tem como dar errado, né? Se você ora, o Espírito Santo intercede, Jesus é seu advogado, meu amigo, Deus é seu Pai, é impossível você dar errado. Impossível você fazer e não ter sucesso, tá bom? Então, olhando por fora são todos iguais. Como é que tá lá dentro? Só Deus sabe quem está pilotando a máquina. Uma pessoa pode ser salva, ter um bom comportamento, ser uma boa pessoa e ainda assim nunca entregar o controle de sua vida para o Espírito Santo. Infelizmente. Mas não se preocupe, voltaremos nesse assunto em breve. No momento, o Espírito Santo quer falar ao seu coração que você é escolhido, um eleito e, portanto, está apto a ser ensinado por ele. Você já tem o dom de discernir todas as coisas. Quem não é de Cristo não consegue discernir uma coisa da outra. Mistura tudo, porque não tem Espírito Santo, não é espiritual. Aí lá em 1 Coríntios 2,15 diz, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Essa é uma verdade maravilhosa e terrível. Maravilhosa porque podemos desfrutar do amor e do favor de Deus para conosco. Porém terrível, pois agora temos uma responsabilidade que não tínhamos no tempo da ignorância. Temos que aprender do Espírito as coisas espirituais para passar a mensagem aos que são espirituais. Então, olha só, quando você for dar a sua mensagem, quando você for falar, claro, né? Eu por muito tempo, talvez até por falta de sabedoria, eu ia nas pessoas e contava as coisas, e aquelas pessoas olhavam para mim e falavam assim: "Ah, você está iludido com a igreja, você está lá no primeiro amor da igreja ainda, por isso que você está assim". E eu ficava indignado. Por que eu ficava indignado? Porque eu falava assim: "Eu não tô no primeiro amor. Eu sou da igreja há muito tempo, né? Não foi hoje que eu conheci a Cristo. Mas esse meu entusiasmo pela palavra era por conta disso, porque tinha tido ali uma revelação e eu percebia que as outras pessoas não tinham tido. Porém, essas outras pessoas não eram espirituais. Então, primeiro eu preciso reconhecer nessa pessoa se ela é espiritual ou não, porque senão eu posso me frustrar. E uma pessoa frustrada vai dizer que não gosta mais da igreja ou que teve ali decepções com a igreja. Não é o caso, né? Então temos que aprender do Espírito as coisas espirituais para passar mensagem aos que são espirituais. Não há desculpa para o choro, para a depressão, para não ler ou entender a Bíblia. E realmente não há desculpas. Ah, mas eu estou doente. Então ora e vai doente mesmo. Doente no sentido de depressão, né? Ah, mas eu me sinto fraco na fé. Então vai fraco na fé mesmo, né? Vai olhar o que as outras pessoas estão passando, vai ajudar. De repente carregar um bloco, né? Não tô zoando não. Se você vai numa construção lá e começa a carregar bloco junto com aquelas pessoas que estão construindo algo, mesmo que você esteja em depressão, mesmo que você esteja passando por uma situação, você vai ver que existem pessoas em situações mais difíceis e, portanto, precisam de você. Né? Não é uma questão, é uma questão de sarar, não é isso que eu tô falando. Não tô dizendo que você vai sarar para carpir no terreno, não. Mas eu acho que se você carpir o terreno, você vai se sentir útil. E eu não tô falando de ganhar dinheiro com isso, não. Tá bom? Então, muitas vezes nós precisamos realmente fazer algo, né? E entregar a nossa vida para Cristo é exatamente isso, porque livre-arbítrio não é você fazer o que você quer.
Até o Kant, que não era lá muito religioso, né? Ele vai dizer isso, que liberdade é você fazer as coisas que você não quer. Ou seja, livre-arbítrio é você não pecar, né? Ah, mas o pecado é bom, é gostoso, é o meu pecadinho de estimação. Mas você vai parar de pecar porque você tem controle sobre o seu pecado. Você tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você fazer o que você não quer. Eu não quero acordar cedo e ir trabalhar e ajudar alguém por voluntariado. Mas eu faço assim mesmo porque o Senhor mandou. E quem sou eu para falar contra o Senhor? Porque quando eu me disponho a ser servo, né, você se dispõe a ser escravo de um Senhor, aquele que está acima de você. Né? E se você trata Jesus como Senhor e Salvador, como Senhor, então ele diz: ide e pregai, e você vai e prega. Mas eu não queria pregar, mas você vai e prega. Porque você não está fazendo a sua vontade, está fazendo a vontade dele. Só pode fazer a vontade dele quem tem livre-arbítrio, porque tem domínio sobre si e sobre o pecado. Então, temos que aprender do Espírito as coisas espirituais para passar a mensagem aos que são espirituais. Não há desculpa para o choro, a depressão, para não ler a Bíblia e não entender a Bíblia. Tá bom? Entre outras coisas, né? Que você não tem desculpa, porque na verdade você não faz para si, não é a sua vontade. Aquele que quiser me seguir, né? Tome a cruz e venha. Então é sobre isso, né? Sobre crucificar-se a si mesmo. Paulo ainda vai dizer assim, ó: o meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro. Então é sobre isso. Devemos assumir nossa posição de escolhidos, de eleitos e principalmente de chamados a ser filho de Deus. Qualquer coisa em contrário fará com que vivamos uma vida medíocre e de sofrimento. E é verdade. Gente, às vezes eu fico pensando, a pessoa fala assim: ah, mas por que que eu digo, né? De vez em quando alguém pergunta isso pra mim, tá? Por que que eu digo sobre prosperidade, falo que Deus quer te prosperar? Porque se você, imagina o seguinte, nós vivemos num mundo que possui um sistema. Nós não fazemos parte do sistema, mas estamos convivendo com o sistema. Nós não fazemos parte do mundo, mas estamos no mundo. E aí é o seguinte, eu esse Natal aqui vou ajudar uma cartinha de uma criança. Então fui lá, peguei essa cartinha, tá na minha mão, eu vou comprar coisas para essa criança aí apadrinhar, entre aspas, nesse Natal. E aí eu fico pensando o seguinte, se eu tivesse muito dinheiro, eu poderia apadrinhar mais crianças? Sim. Se eu sou muito próspero, eu consigo apadrinhar mais crianças? Sim. E por que que esse Natal eu vou pegar só uma cartinha? Porque eu não me preparei para esse momento. Aconteceu de última hora, né? Eu estava fazendo várias outras coisas e de última hora então surgiu essa oportunidade. Eu entendi ser de Deus, agarrei a oportunidade. Quero te dar também essa oportunidade aí, se você quiser também doar alguma coisa, né? Você pode ir no correio, em outros lugares aí, né? Ver quem está precisando, né? Se tem essas cartinhas lá, às vezes em alguma igreja deixaram aí cartinhas de Papai Noel também, que você também pode ajudar. Detalhe, aí você vai dizer assim, ah, mas o Natal não é uma coisa pagã, não é uma coisa assim, não é uma coisa assada. A gente está falando sobre a oportunidade de ajudar. A gente está falando sobre voluntariado. A gente não está falando sobre você não pregar para essa pessoa, por exemplo. Eu posso pegar um livrinho bíblico com uma historinha bíblica e colocar junto. Ou posso não fazer. Depende, né? Então, assim, depende da estratégia de Deus para isso. Então, quando alguém me fala assim, ah, mas eu não vou fazer porque não é da minha religião, não vou fazer porque não é do meu agrado. Romanos 14,4 que a gente viu na aula passada, né? Então, Deus é que sabe o que está fazendo e não eu. Aí, então, se você quiser me ajudar a ajudar isso, quiser mandar algum donativo também, o Pix está aí na descrição, você envia para mim. Eu nunca vou pedir dinheiro para você, tá? Nunca. Isso que eu estou te dando é uma oportunidade de ajudar aí algumas crianças a mais. Então,
eu vou ajudar uma criança. Se você me enviar um donativo que dá para eu, de repente, dar alguma coisinha a mais para essa criança, eu farei. Se o donativo ficar grande e eu conseguir ajudar 2 ou 3 crianças, eu também farei, né? E estou estendendo aí essa oportunidade. Porém, é uma oportunidade que eu estou estendendo a você, né? Não é algo que eu tinha planejado fazer. Enfim, para o ano que vem, talvez eu me planeje melhor e consiga fazer uma coisa mais interessante, talvez, enfim, do que só isso que eu vou fazer nesse momento, tá bom? Mas Deus me pediu para fazer isso, eu orei a respeito e é isso que eu vou fazer, tá bom? Estou estendendo essa oportunidade a você, se você quiser participar, mas eu não estou te pedindo nada, tá bom? De mim, pelo menos acredito que eu nunca vou pedir, até porque graças a Deus eu não tenho precisado. Tirando a lâmpada que queimou, tô brincando. Devemos assumir nossa posição de escolhidos, de eleitos e principalmente de chamados a ser filho de Deus. Qualquer coisa em contrário fará com que vivamos uma vida medíocre de sofrimento. Como exemplo, podemos citar Jonas. Se possível, leia o livro todo de Jonas, né? Jonas foi chamado a pregar em Nínive, mas não quis ir, não gostava da cidade. Sua vida começou a ir de mal a pior quando, fugindo das ordens de Deus, entrou em um navio. Durante a viagem, começou uma tempestade que ia afundar o barco. Jonas falou com a tripulação, disse que o problema era ele e que o jogasse ao mar. Né? Suicida o rapaz aqui. Para encurtar a história, ele foi parar na barriga do grande peixe, arrependeu-se e o peixe o cuspiu na praia de Nínive. Ele pregou a palavra ordenada por Deus e toda a cidade se converteu. Deus não precisou destruí-la naquele momento. O Espírito Santo foi te ensinar as coisas espirituais. O Espírito Santo vai te ensinar as coisas espirituais dia após dia. Somente ele pode te ensinar a verdade sem contaminação, e ao ouvir do Espírito a verdade, fará morada no seu coração e tirará seu coração de pedra e te dará um coração de carne, como diz Ezequiel. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Quem porá? Darei a vocês um coração novo. Quem que vai dar, né? Deus vai dar esse coração novo para nós. Tirarei de vocês, porei um novo espírito em vocês. Olha só, é a ação de Deus acontecendo, né? Tirarei de vocês o coração de pedra, o próprio Deus é quem tira, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês. Olha o Espírito Santo sendo colocado dentro da máquina humana. E os levarei, quem vai levar? O próprio Deus, né? A agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Quem que faz isso? Então, o seu livre-arbítrio é sentar da cadeirinha de piloto e dar a pilotagem ao espírito. Só. O seu livre-arbítrio termina aí, porque a partir daí é o espírito quem guia. Você tem vontades? Tem, você vai falar com o espírito, por isso que a oração é tão importante. E essas vontades se concretizarão na sua vida, porque para você pode ser impossível, mas é o Espírito Santo que está no comando da máquina. Tranquilo, né? Fácil de perceber isso. Porém, para viver essa verdade é necessário de dispor. Você precisa se dispor. Tudo é uma questão de disposição. É preciso se propor. Então você vai dizer assim, olha, dispor e propor, né? Se você, eu quero muito arrumar um emprego. É mesmo? Aonde? Eu quero arrumar um emprego numa empresa de streaming que pensa da mesma forma que eu penso. E para eu chegar lá, eu preciso falar inglês fluente, eu preciso ter a faculdade necessária,
eu preciso morar em São Paulo, de preferência perto da Avenida Paulista, e a partir daí, você fala, não dá, não vou fazer. E aí você não se dispõe, você relaxa. Não, é preciso você se dispor. Então eu quero, Senhor, eu quero aprender inglês. E aí você vai lá, conversa com Deus, conversa com o Espírito, e aí Deus te capacita. E te capacita do dia para a noite? Não, você vai ter que fazer as aulas. Né? E aí você, aula após aula, Deus vai te dando ali então o dom de línguas e você vai entendendo as linguagens, você vai entendendo o jeito, você vai entendendo o modo, você vai entendendo a pronúncia e aí o Espírito Santo junto com isso te dá as capacidades necessárias para você entrar no inglês fluente, para você falar o inglês fluente. E aí você já tem uma etapa, agora falta a faculdade, são 2, 3, 4 anos, 5 anos de faculdade, ralando, e Deus vai te dar capacitação para chegar lá. Mas eu não entendo de leis, eu não entendo legislação, eu não entendo de matemática, e Deus vai ali dia após dia te capacitando, e de glória em glória, lembra? É que você vai chegar lá, tá bom? Então é sobre isso que a gente está falando. Para a gente terminar essa aula aqui, vamos lá. Então é preciso de propor, né? Então quem tem propósito é aquele que propõe, né? Ou seja, eu quero algo, eu vou esquematizar ali uma proposta e vou propor, então, eu vou me propor a fazer, tá bom? Então, antes de tudo, você precisa ter disposição e ter um tempo a sós com Deus, o chamado TSD, tempo a sós com Deus. Não é e não pode ser uma obrigação, pelo contrário, é um momento de prazer, de encontrar com um amigo, né? De conversar com Deus. Maravilhoso esse amigo, que vai nos ensinar aquilo que temos, que estamos dispostos a aprender. Então, ele vai nos ensinar aquilo que estamos dispostos a aprender. E mais que isso, vai nos ensinar sobre aquilo que estamos apaixonados. O Espírito Santo estará ao seu lado para segurar sua mão e te levar a um mundo novo de descobertas. Meu amigo, Deus abençoe aí o seu dia. Hoje essa aula foi curtinha, né? A outra aula foi muito maior. E a gente vai continuar daqui na próxima aula, tá bom? Deus abençoe você, a sua família. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque conseguimos entender o que é entregar a vida nas tuas mãos, Senhor. Porque entendemos que é muito melhor para nós se nós deixarmos que o Senhor nos guie, que o Senhor esteja à frente de todas as nossas coisas. Senhor, nos dá disposição, Senhor. Senhor, nós queremos aqui propor ao Senhor, Pai, que o Senhor nos conduza. Queremos que o Senhor esteja à frente de todas as coisas, que a sua vontade seja feita e não a nossa. Amém? Amém. Beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau.